O Moraes está ficando cada vez mais desesperado e muito, mas muito chateado. Por quê? O STF está rachando. O STF está rachando, eu já te falei isso lá atrás, quando começar a perseguição dos Estados Unidos pela cabeça do Xandão, vai começar a dispersar a galera, vai ter gente pulando do barco, vai ter gente do STF criticando o STF, e já está começando. O ministro do STF saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, logo você pode imaginar que quem não foi, por exemplo, Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, acho que não foi porque eles não podem sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, na teoria pelo menos. Segundo alguns boatos, o passaporte e o visto deles está suspenso. O passaporte não, o visto americano está suspenso. Logo, esse ministro chegou lá e começou a criticar o STF. Ele criticou o STF em Washington. E quem que ouviu? Quem ouviu foi o Trump. E quem que está processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos? O Trump. Ou seja, esse ministro deu muita, mas muita munição para o Trump contra o STF. Quando você olha em paralelo, tudo o que ele falou se consolida, cada vez com mais fatos e dados. Muito óbvio. Simplesmente agora está acontecendo uma cruzada gigante com a ajuda da China para conseguir censurar as redes sociais brasileiras. Só que tem um ponto. Será que o Trump, os Estados Unidos, vai permitir o Brasil ser corrompido pela China e não vai fazer nada? Geopoliticamente, a posição do Brasil é muito importante. Se a gente olha só economicamente, não é tão relevante para os Estados Unidos, mas geopoliticamente, em questão de estratégia, principalmente de insumo de alimento, em posição geográfica, é extremamente importante. Historicamente, todos os presidentes americanos, quando estavam no poder e teve eleição aqui no Brasil, eles deram os seus pitacos, eles influenciaram. Ou seja, com o Trump no poder, eu não acredito que vai ser diferente. Agora eu te pergunto, a gente chega em 26 com as redes sociais brasileiras todas travadas. Você deu um pio, você é preso, você perde sua rede social, você toma multa. O que os Estados Unidos vai acontecer, vai fazer? Vai permitir? Vai abaixar a cabeça? Eu acho que não. E eu acho que provavelmente a forma que ele vai agir vai ser até antes de 26. A estratégia, no meu entender, vai ser soltar a Lei Magnitsky, que vai bloquear tudo da galera do STF e vai criar aquelas pessoas como se fossem leprosos. Como assim? Eu vi alguns relatos de lei Magnitsky que foram aplicados em outros países contra outros ditadores. O que acontecia é que o indivíduo era tratado como leproso. Os indivíduos não ligavam para ele, os indivíduos, ninguém tinha coragem nem de mandar e-mail, porque qualquer associação com aquele indivíduo poderia respingar a lei Magnitsky. Porque quando a lei Magnitsky vier, não vai vir só para o ministro do STF, para o cara X ou Y. Ele vem para o cara X, ele vem para a família do X, ele vem para os amigos do X e ele vem para qualquer indivíduo que teve relação relevante com esses indivíduos no período de X tempo. Ou seja, é algo que acaba pegando até gente inocente. Ou seja, você pensa, caramba, isso é sério. E depois disso você não consegue negociar, você não consegue fazer nada. E eu trouxe agora uma sequência de notícias para vocês, para mostrar o caminho que o Brasil está indo e até agora os Estados Unidos não se posicionou de forma firme. A gente tem que esperar o momento que vai se posicionar. E a pergunta que fica é, será que o Brasil não, será que o Trump, os Estados Unidos, está com alguma relação com algum ministro do STF próxima? Será que esse ministro que criticou, ele está ajudando os Estados Unidos? É uma dúvida que surge, porque ele falou tudo isso em Washington. Dito isso, te convido para se inscrever no canal para você ficar sempre informado. Todo dia temos aqui, todo dia 9 horas temos o editorial, que é um resumo das notícias para você sempre ficar informado. Então não perca, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dito isso, vamos começar com a foto que eu citei para vocês no último vídeo, citando que o Alckmin estava famoso pelo mundo, olha só. O Alckmin e seus amigos terroristas que não estão mais entre nós. Isso aqui para mim é uma vergonha completa, tá? E isso eu acho que também vai pesar na decisão americana, porque ele pode pensar assim, caraca, o Brasil está indo para o lado da China e do eixo da ditadura. Será que eu não vou fazer nada? Historicamente foi feito. Historicamente, os Estados Unidos sempre se intrometeu nas eleições brasileiras. E agora eu acho que talvez eles possam se intrometer para o bem e ajudar a gente a crescer muito mais. E o Trump disse uma mensagem bem relevante, tá? Trump diz que Estados Unidos podem se envolver em conflito entre Israel e Irã.
Isso aqui é pesado, tá? Isso aqui é pesado e preocupante. Por quê? Será que se ele entrar numa guerra, ele não pode esquecer um pouco o Brasil? Obviamente que tem um órgão lá, tem um grupo cuidando do Brasil, não vai esquecer totalmente, mas ele mesmo vai se dedicar a coisas muito grandes. Mesmo a posição do Brasil sendo relevante, ele não vai se dedicar tanto. Obviamente também tem um efeito colateral que pode falar assim, cara, eu tenho que separar realmente os amigos, trazer os amigos para perto, e aí ele pode querer dar um pump maior ainda nas eleições brasileiras. A gente tem que entender qual que vai ser o caminho. Mas tudo isso que está acontecendo no mundo vai impactar diretamente o Brasil. E eu vi esse vídeo aqui, até gostaria de saber se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Que é um vídeo mais de curiosidade para vocês entenderem o tamanho do poderio e os custos envolvidos na guerra lá do Irã e de Israel. Presta atenção nesse vídeo. Cada míssil balístico lançado pelo Irã, como os modelos Shahab-3 ou E eu gostaria muito que no final desse vídeo vocês comentassem se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo, de vídeo e tudo mais, custos e tudo mais de guerra, assim, que isso é mais curiosidade, né? Não impacta muito a nossa vida. Representa um enorme investimento e um grande poder destrutivo. O custo de cada um varia entre 500 mil e 2 milhões de dólares, dependendo da tecnologia utilizada. Esses mísseis têm cerca de 16 metros de comprimento, ou seja, são maiores que um poste de iluminação comum. Pesam entre 16 e 20 toneladas, considerando o combustível e a ogiva explosiva. Durante o voo, atingem velocidades impressionantes, chegando a Mach 7 ou 8, o equivalente a cerca de 8.500 a quase 10 mil quilômetros por hora. Com essa velocidade, são capazes de sair do território iraniano e alcançar Israel em apenas 12 a 15 minutos, dependendo da trajetória exata. Para interceptar um desses mísseis, Israel utiliza o sistema Arrow, que possui capacidade de detecção e alcance entre 90 e 2.500 quilômetros de distância. Cada interceptação com o Arrow pode custar entre 2 e 3 milhões de dólares. Entendeu como que é um jogo caro? Eu fico na minha cabeça aqui. Quem que banca isso? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, é muito dinheiro. A gente aqui tá com um rombo gigantesco que nem guerra a gente tem, mas se tivesse uma guerra, aí que acabava o dinheiro mesmo. É muito caro em vez de alguém me dar o dinheiro de um míssil desse, fica jogando um no outro. Guerra é complicado, né? Dito isso, agora eu vou voltar pro Brasil e já colocar uma fala aqui da Gleisi Hoff. Eu já trouxe essa fala pra vocês, eu vou colocar só o início, só pra reforçar, porque o que eu vou mostrar a seguir é bem importante e essa fala vai ter tudo a ver. O problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. O problema é que a esquerda vai... Por quê? Por que eles precisam fazer isso? Porque simplesmente você não consegue viralizar, você não consegue ter alcance nas redes sociais se você não falar a verdade. E a essência da esquerda é mentir na cara dura. E basicamente o Waldemar Sigler faz um resumo muito relevante que eu vou colocar para você agora aqui sobre a regulação. É isso aqui, ó. Isso aqui é o resumo, tá bom? A gente está aqui falando para milhões de pessoas. Alguém há de se ofender com o que eu digo. E se essa pessoa puder limitar o que eu falar, eu não posso falar nada, porque quando eu mudar o meu discurso, outra vai se ofender. E quando eu mudar mais uma vez o discurso, mais uma vai se ofender. Sempre Isso alguém haverá de ficar ofendido. Sobre a questão do Léo Lins. E por que eu trouxe isso? Porque a questão da regulação das redes sociais e o Léo Lins tem tudo a ver. A juíza que puniu o Léo Lins, pelo que parece, pelas notícias que saíram, é meio amiga de um dos ministros do STF. Não vou citar quem é, que acho que vocês já devem saber. E basicamente isso está tudo alinhado, porque como o Marcílio falou, se você não pode fazer piada, se qualquer coisa que você fala que ofende alguém, você é derrubado ou qualquer coisa, você não pode falar nada. Porque você vai falar o A, você vai ofender o B, você vai falar B, você vai ofender o A, e aí você vai ficar nessa. Ninguém pode falar mais nada, vai censurar tudo. E essa é a construção que eles querem fazer. Eles começaram pelo Léo Lins, que é um alvo um tanto mais fácil, porque eu cheguei a ver pessoas apoiando a censura do Léo Lins, que eu acho bizarro. Não é que você precisa gostar da piada dele. Eu, por exemplo, não gosto, não é uma coisa que me atrai. Mas tem pessoas deficientes, tem pessoas que se sentem incluídas por causa da piada dele, e tem gente que gosta. E tudo bem, tem a liberdade lá, ninguém vai te forçar, entra agora nesse teatro pra você ver as piadas do Léo Lins. Ou seja, é tudo num balaio só. Eles querem fazer a construção da censura. E quem que tá ajudando? A China. Presta atenção nesse vídeo. São elogiosa ao regime chinês no STF, que está, na minha opinião, mas não só na minha,
né, usurpando o papel do legislativo, né, ao derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e responsabilizar as redes pelos conteúdos que elas publicam. Então, assim, eu não acho que uma ditadura como a chinesa possa ser exemplo para nada no Brasil. No entanto, parece que está servindo, né, como tal, aí para o pessoal de Brasília. O que me deixou bastante espantado, e eu ainda fico espantado, não deveria... Olha só. Foi a fala do decano ontem, dizendo da admiração que se tinha ali no tribunal pelo regime chinês. Eu mostrei esse vídeo para vocês, mas o que ele fala aqui é muito importante, porque eles estão querendo seguir a China na regulação social no Brasil. Eu acho que eles vão se estrubicar. Por quê? Porque a China é ditadura. A regra de uma ditadura é diferente de uma democracia. Se eles forem nessa linha, vão começar a apanhar cada vez mais. Eu acredito que a população vai achar um viés de reagir. E também, na minha humilde opinião, os Estados Unidos não vai deixar tão fácil assim a censura ocorrer para manipular as eleições de 26, que é o mais claro de tudo. E olha essa manchete que interessante. O Wellington diz que PF, Polícia Federal, tem provas de desvio de recurso pelo governo do Flávio Dino na compra de respiradores. E quem é que está cuidando desse processo? O próprio Flávio Dino. É difícil mostrar que o STF tem um viés? É difícil mostrar que o STF é uma ferramenta de alguns? Não fica difícil, cada vez aparece mais manchetes para provar isso. E esse que é o desespero do STF, porque é fácil provar e tem muita gente tentando provar isso para os Estados Unidos e os Estados Unidos está comprando a tese. Barroso defende regulação de IA e diz que a STF não está legislando em processos sobre redes sociais. Mas, segundo todos os juristas, a maior parte dos juristas, para ser mais sincero, está legislando sim, está corrompendo a democracia sim. E, segundo a opinião de terceiros internacionais, também é que isso está acontecendo. E aí vem o Gilmar Mendes e faz o seguinte: Gilmar derruba fiança e manda devolver passaporte de Adriana Anselma, ex de Cabral, que simplesmente ganhou alguns cascalhos durante o governo do seu ex-marido. Ou seja, uma vergonha generalizada. E tem mais coisa, ó. Estados com maiores índices de homicídios são governados pelo PT e por aliados do Lula. É por isso que precisa censurar, porque uma arte dessa é criminosa, né? Uma mensagem dessa é criminosa, que fala a verdade. Você acha que... Agora eu quero te perguntar aqui. Se tivesse lá o órgão de regulação que eles estão criando, você acha que essa notícia seria classificada como verdadeira ou como mentirosa, como falácia, como desinformação? Porque a grande questão, a grande verdade é essa. Eles decidem, eles querem decidir, porque se não deixar eles decidirem, vai ser vergonhoso. E os caras tão brabo, tá? Olha esse vídeo aqui, ó. Os caras tão brabo, não tem medo de nada não, olha só. Eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Brabão. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. O cara é brabo, sacou? O cara é pronto, sacou? Não quer saber de nada. Fui pra cima dos caras, muda o termo de uso, aqui é Brasil, e é isso. Eu sou o rei do mundo. É isso que o Flávio Dino disse ali, em resumo. Agora a grande questão é, será que os Estados Unidos concorda com isso? Será? Não sei. Olha essas falas aqui em relação ao Moraes. A gente já começa a entrar na pegada do Moraes, presta atenção. Que foi ajuizada em fevereiro passado, onde tudo isso começou. Então, basicamente, o juiz negou a liminar naquela altura, dizendo que as ordens do Moraes não foram notificadas corretamente, a Rumble, a Wikimedia, e nem seguiram a Convenção de Haia, nem o Tratado entre os países. Que, portanto, aquelas empresas não tinham obrigação alguma de cumprir as ordens do Moraes, então as ordens eram inócuas. E como o Moraes não tinha insistido em tentar fazer valer essas ordens nos Estados Unidos, não no Brasil, a liminar não era necessário naquele momento. Aí, na entrevista hoje do Martin, mais cedo aqui na CNN, ele explicou que o que está acontecendo agora é que ele anexou mais documentos a essa ação, revelando os cidadãos americanos, os residentes nos Estados
Unidos, dissidentes, etc., que foram alvo dessas ordens ilegais do Moraes. E ele anexou também a carta ao Departamento de Justiça, que o Departamento de Justiça mandou para o Moraes, explicando que as ordens não têm validade nem têm jurisdição nos Estados Unidos. E aí, o Martin, essas empresas, Rumble e Trump Media, pedem uma indenização. Pede também que a pessoa física do Moraes, então, seja responsabilizada nos Estados Unidos por esses dados ilegais nos Estados Unidos, porque agiu fora da sua competência, agiu fora da sua jurisdição. Ou seja, a caçada nos Estados Unidos está vindo. E agora veio mais argumento do lendário, do nosso rei, que é o Mendonça. Mendonça pede explicação sobre fraude e desconto do INSS. Tô mostrando essa manchete porque é o único cara que pediu explicação. Que o resto, ninguém fala um pio. Isso é uma vergonha completa. Mas agora vamos para as falas dele em Washington. Exatamente, que é essa que vocês querem ver muito provavelmente. Presta atenção. Supremo imparcial ajudaria a pacificar o país, diz ministro André Mendonça nos Estados Unidos. Durante um evento em Georgetown, em Washington, o ministro do STF, André Mendonça, afirmou que o Brasil precisa de um Supremo imparcial para superar a atual polarização política. As falas dele agora. Nosso país está dividido. Ao meio, a pacificação passa por uma atuação neutra do judiciário, declarou o magistrado no fórum Doing Business Brasil, que reuniu empresários, juristas e autoridades internacionais. Segundo Mendonça, as eleições futuras serão determinantes para a estabilidade institucional e o STF tem papel crucial ao manter o equilíbrio e a confiança da população. A fala ocorreu em um momento de fortes tensões entre os poderes e acusações de politização do judiciário. Agora eu te pergunto, você acredita que o judiciário brasileiro está politizado ou não? Na minha humilde opinião, eu acho que está politizado. Na opinião de vários juristas, também acreditam que está politizado. E essa fala do Mendonça dá muito, mas muito combustível para esse processo do Trump contra o Moraes. E provavelmente vai acontecer, e provavelmente deve acontecer aí nos próximos meses, quiçá nas próximas semanas, vinha a punição do Moraes e dos outros da lista lá, na Lei Magnitsky, que vai ser uma porrada generalizada. Dito isso, te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Lembrando, todo dia, 9 horas da manhã, tem editorial aqui para você ficar informado. Um abraço!